Então eu vou fazer assim, como se fosse um resumo daquilo que a gente tem falado. Então a gente vai ler aqui o versículo de Mateus 9:35. Consegue enxergar aqui, não? Consegue? Consegue? Mateus 9:35 é a divisa aqui da nossa campanha. Vamos ler, Jesus percorria todas as cidades e povoados, ensinando, pregando e anunciando as boas novas do reino de Deus. Amém. Então a gente vai falar um pouco sobre esse versículo, mas nós vamos ler também, quem puder abrir a Bíblia e ler, por favor, Isaías 52:7. E outro leia Romanos 10, de 8 a 15. Isaías 52:7. Que formosos são sobre os montes os pés dos que anunciam as boas novas, que faz ouvir a paz, que anuncia coisas boas, que faz ouvir a salvação, que diz a Sião: o teu Deus reina. Mas que diz? A palavra está junto de ti, na tua boca e no teu coração. Esta é a palavra da fé que pregamos, a saber, se com tua boca confessares ao Senhor Jesus, e em teu coração creres que Deus os ressuscitou dos mortos, serás salvo. Visto que com seu coração se crê para a justiça, e com a boca se faz confissão para a salvação. Porque a Escritura diz: todo aquele que nele crê não será confundido. Porquanto não há diferença entre judeu e grego, porque o Senhor de todos, rico para com todos os que o invocam. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, pois, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram? E como ouvirão, se não há quem pregue? E como pregarão, se não forem enviados? Como está escrito: quão formosos os pés dos que anunciam a paz, dos que anunciam coisas boas. Então esse último versículo aí é uma citação de Paulo que ele leu lá em Isaías, né? Que o profeta Isaías falou, que foi a leitura que a Bianca fez, né? Nós lemos aqui, nós temos aqui a nossa divisa de Mateus, né? Que fala que Jesus percorria todas as cidades e povoados, né? Então ele não fazia distinção de pessoas, de povoados, né? Ele caminhava, ele estava indo, sempre caminhando em direção às pessoas. Ele não esperava que as pessoas fossem até ele, né? Ele ia em direção às pessoas, né? E o texto diz que ele percorria, ele caminhava, ele ia ao encontro das pessoas. E hoje, como que Jesus anda? Através da sua igreja, né? Então, quer dizer que nós somos os pés de Jesus, né, nesse mundo. Então é por isso que o tema dessa campanha faz sentido para nós, né? Ide em todo lugar. Vamos estar ali. Então aí tem uma pergunta para nós. Se Jesus estivesse caminhando hoje pelas ruas da nossa cidade, onde vocês acham que Jesus iria? Em todo lugar. A todo lugar. Mas o que ele ia encontrar, o que ele ia fazer? Porque Jesus, ele era onisciente. Então aonde será que ele iria? Aonde tivesse uma pessoa necessitando dele. Uma pessoa com dor, uma pessoa endemoniada, uma pessoa carente, né? Porque as pessoas têm principalmente sede de esperança, né? E a nossa campanha diz que
a esperança tem passos, né? Então, Jesus, ele ia ao encontro das pessoas, ele percorria toda aquela região por onde ele estava fazendo visitas. E esse era o estilo de vida dele, porque ele caminhava todos os dias. Todos os dias ele ia em busca de pessoas, né? E não precisava esperar que as pessoas fossem ao templo, não. Ele ia atrás das pessoas que necessitavam dele, né? Aqui a gente tem o quê? Lanterna. Uma lanterna. Essa lanterna ilumina, né? Mas a luz dela só ilumina aonde ela chega. Ela não consegue iluminar lá longe daqui. Ela tem que ir lá, porque a luz dela é limitada, né? Então, se ela ficar guardada na gaveta, ela não vai iluminar nada, né? Assim é o Evangelho. A Bíblia vai chegar lá sozinha onde as pessoas precisam? Não vai chegar. É preciso que ela seja levada por alguém, né? Assim como foi Jesus, né, levou. E muitas vezes a gente não precisa pensar que vai ter que atravessar o mar para falar com as pessoas. Às vezes é atravessar a rua, né? Amém. É só a sua rua. Sai do seu portão e vai no portão do vizinho, né? Falar do amor dele. E aí tem outra pergunta aqui. Quem precisa ouvir sobre Jesus que está perto de você? Aí é uma coisa para a gente pensar, né? E aí você pensa em você mesmo. Quem foi a pessoa que falou de Jesus para você? Você se lembra? Qual foi a pessoa que falou de Jesus para você a primeira vez? Lembro como se fosse Então cada um de nós tem a sua experiência, né? De conversão. E alguém deu um passo para chegar até você, né? E hoje nós precisamos dar esse passo também, em direção às pessoas, né? Então eu falei aqui que Jesus não fazia distinção entre ricos e pobres, não fazia distinção entre grandes ou pequenos, conhecidos ou esquecidos. Todos eram importantes. Agora voltando para a nossa Bíblia aqui, cite um exemplo de uma pessoa que Jesus encontrou na Bíblia. a mulher samaritana. A mulher samaritana, quem mais? Raabe. Zaqueu. Raabe. Quem mais? Tantas outras, né? O cego de Jericó. Aliás, Jesus estava passando e o cego de Jericó já tinha ouvido falar, porque a fama de Jesus estava crescendo, né, naquele lugar. Então, aonde ele passava, depois de muito tempo, depois de algum tempo, a mulher tinha um fluxo de sangue. a mulher, muito interessante. ela também foi ao encontro, né, porque já tinha ouvido falar, né, de Jesus. Então, e hoje, na nossa Minas Gerais, existem campos missionários aqui que ninguém ainda tinha ido falar de Jesus. Então, está vendo aquele mapa? Aquele mapa ali é o mapa dos nossos indígenas de Minas Gerais. Está vendo? Tem vários indígenas, mas aqueles dois pontinhos marrons ali são os Machacabis. São os índios que a gente está na nossa campanha desse ano e nós passamos um vídeo sobre eles. Eles foram alcançados por um casal de missionários que estão ajudando as índias a aprenderem a costurar. Quer falar disso? Não, porque essa semana toda isso foi destaque no jornal. Lá, então, eles falando a situação precária em que está vivendo lá essa tribo, esses povos lá, né? Então, muitas crianças que estão morrendo por desnutrição, gente, por não ter o que comer, né? Então, por falta de remédio para a saúde. Então, temos que orar mesmo para Deus levantar
Então. gente mesmo para estar ali, né, para ajudar esse pessoal a Ter uma qualidade, a de, ter uma vida qualidade melhor. de vida melhor, porque às vezes falta, como diz a própria palavra, por não conhecer, né, por não conhecer, ou por falta de conhecimento, o meu povo perece. Então esse pessoal parece que é como tá lá no meio de mais umas 3 ou 4 cidades lá, mas parece que não existe esse povo, parece que está lá esquecido, né, está lá entregue a ninguém, mas são vidas que valem mais para Deus que o mundo inteiro, e precisamos de orar, né, para Deus levantar pessoas, levantar cegos para ir ali para ajudar. Então, e quando o povo de Deus chega, Pois né? muda. Chega a palavra, chega comida, chega roupa, né? Chega uma qualidade de vida melhor. Chega pra entendimento, eles. né? Chega Entendimento, que é exatamente. interessante, né? Às vezes coisas simples que aquele povo precisa saber, ou precisaria saber, entender, não sabem, né? Porque ninguém Chegou para falar. É porque aqui, né? Como ouvirão se não vai Se lá não vai, alguém sim. para falar, para Exatamente. ensinar, para explicar? Então Exatamente. falta isso, né? Falta isso aí. Falta alguém que atenda esse índio aí, né? Porque senão eles nunca vão ouvir, né? Então ali são as comunidades indígenas e tem também as quilombolas. Nós até vimos no vídeo domingo, né? Pontos escuros ali são os quilombolas que temos em Minas Gerais, né? E missionários também já chegaram em 2 comunidades, né? A comunidade do Japão e a comunidade Marques. Então, uma comunidade, ela foi alcançada mesmo porque ali já tinha um povo cristão que estava carente de uma igreja batista e a igreja chegou ali, né? E quem já era crente que está ali está ajudando a crescer o lugar, né? E a outra foi a que nós vimos domingo, aquela moça, né? Ela foi convidada para um estudo bíblico e ali ela aprendeu. Diz ela que o pregador pregou de Gênesis a Apocalipse e ela entendeu o amor de Deus. E aquilo entrou no coração dela, ela disse que aqueceu o coração dela. E ela teve a vida transformada, apesar da perseguição da própria família dela, né? Mas ela está firme, ela está estudando, ela estudou direito, né? Ela até falou que ela formou em direito. E ela está estudando no seminário, para ir se preparar para ir para o povo dela de volta, para ganhar o povo dela, né? Para alcançar o povo dela. Então, como é importante quando chega a verdade, chega a luz e ilumina os olhos, o entendimento, né, das pessoas. Temos também as famílias ciganas. Aí, ó, eu não consegui o estado de Minas, mas ali o Brasil é cheio de ciganos, né? São os ramis e os caluns. Tem mais, né? Mais, eu falo comunidades, né, com outros nomes. Mas os ciganos também estão sendo alcançados pelo Evangelho, né? Então, assim, são povos que ninguém nunca tinha pensado neles e agora eles estão sendo alcançados, né? Temos também os circenses, né, que é um povo que não tem lugar fixo, né? Fica andando. São nômades, né? São nômades, mas também foram alcançados pela graça do Senhor, né? E tem circo que já é um circo evangélico, que já prega a palavra do Senhor. Então é muito importante quando alguém se entrega, né, ao Senhor Jesus. Temos também os moradores de rua, que aqui não é só aqui no Brasil, é no mundo todo, né, os moradores de rua. As crianças, os adolescentes e famílias em vulnerabilidade, que são povos que precisam ouvir o Evangelho. Todos os povos precisam ouvir o Evangelho. E agora, nós temos o mapa de Minas Gerais. Será que a gente tem que alcançar só a nossa Belo Horizonte? Mostra o mapa. Por que esse mapa é todo desse jeito? Ali são os municípios de Minas Gerais, meus irmãos. Eu tirei uma xerox aqui do mapa de Minas. Tá vendo esse pontinho vermelho nesse mapa?
Aqui é Belo Horizonte. Está vendo o tanto de cidades que precisam ser alcançadas? São muitas cidades, mais da metade, porque só 300 e quase 400 foram alcançadas. E o nosso estado tem 853 cidades. E está vendo que mais para o sul aumenta o número, né, de cidades. Então são muitas cidades. Minas Gerais é o estado do Brasil que mais tem municípios. Depois vem São Paulo, 645 municípios. E depois o Rio Grande do Sul, com 496 municípios. Então o nosso trabalho é grande, né? E precisa de muitos trabalhadores para essa seara. Eu sou paulista e vim para cá e estou ajudando, tá? Mas a gente tem que orar pelo nosso estado, porque ele é muito grande e muitas cidades ainda não têm um trabalho evangélico e precisa ser alcançado, né? Cada cidade dessa representa pessoas pelas quais Jesus morreu, né? E nós precisamos chegar nesse povo. Existe algum lugar ou grupo de pessoas que costumamos esquecer? Tem, não tem? Eles estão começando a ser lembrados, mas tem muitos que precisam ser lembrados, né? Muitos segmentos aí que precisam ser lembrados. Então, no nosso versículo diz que Jesus ensinava, pregava, curava e anunciava as boas novas, né? Jesus fazia, o ministério dele era esse, né? Ele chamava ao arrependimento, ele demonstrava amor, e a igreja tem que continuar essa missão, né? Continuar fazendo a mesma missão, como? Levando a palavra, levando esperança e levando cuidado, né? E nem todos podem ser missionários em tempo integral, né? A gente sabe disso, mas todos podem participar da missão. Alguns vão, outros enviam, outros sustentam, outros oram, mas todos participam, né? Isso que a gente faz é cumprir a missão, né? A gente sabe que tem muita gente que não é de oração, tem muita gente que não tem muitos recursos para enviar uma oferta, né? Mas de qualquer forma ele participa, com pouquinho ou com muito ele está ali participando, né? Imagina um par de sapatos novinho guardado dentro de uma caixa. Se ele ficar só lá dentro da caixa, ele vai ter utilidade? Não vai ter, né? Ele precisa sair daquela caixa ser enfiado num pé para que ele tenha a utilidade para a qual ele foi fabricado. Senão, ele vai continuar lá. E tem sempre um pé para um sapato, né? Tem sempre um pé para um sapato, né? E nós também fomos chamados para caminhar, né? Com Cristo. Então a gente vê, meus irmãos, que a esperança não chega sozinha. Ela tem que ter a nossa caminhada, né? Nós somos chamados para caminhar. Então, a esperança chega quando alguém decide caminhar, né? Então vamos pensar aqui agora. Vamos fechar nossos olhos. Vamos fechar nossos olhos. Que passo Deus está pedindo para mim? Orar mais? Contribuir com mais alegria? Evangelizar alguém? Apoiar um missionário? Servir onde Deus me colocou? Jesus continua caminhando, agora através da sua igreja. Cada oferta missionária, cada oração, cada visita, cada palavra de amor, cada gesto de serviço, tudo isso são passos que levam à esperança. Agora eu gostaria que você observasse esse pezinho que você recebeu aí.
Hoje Deus nos convida a participar da sua missão. Talvez Ele não esteja chamando todos para morar em outra cidade, mas está chamando todos para participar. Agora, com esse pezinho que você está na mão aí, como você pode participar? Aí eu gostaria que você colocasse ali no mapa. Como você pode participar? Como você pode participar, Larissa? Cadê seu pezinho? Fala assim, eu vou amar as pessoas. Vai lá. Pode falar também. Fala, eu vou amar as pessoas. Pode pegar o mapa, se quiser. E aí, o que está escrito no seu pezinho? Eu vou amar as pessoas. Muito bem, pode sentar. Próximo. Eu vou orar. Próximo. Eu vou servir. Não, agora Servir comida. eu vou continuar. E eu estou no fruto de criança. Tá bom? Mas vai. Estou ajudando lá no produto de criança. Vou anunciar Jesus. Isso. Vou anunciar Jesus. Estou anunciando, porque, igual eu falei com a Fátima, quando eu fui para lá, a igreja estava vazia. O povo que foi embora com o Covid não voltou mais. Agora está voltando devagarzinho. Então, eu não vou te falar, né, que eu estou dando, porque eu cabeça branca. Estou lá na igreja, por que eles não estão, né? Então, graças a Deus, estão voltando. Isso. Isso é importante. É isso aí. Então, cada um fazendo um pouquinho, ó, indo, orando, contribuindo, incentivando e servindo, né? São ações missionárias, né? Às vezes a gente pensa que não está fazendo nada, e às vezes a gente não... E também, às vezes a gente está fazendo tudo isso e acha que está abafando, né? Mas, às vezes, não é nada, né? Mas tem que fazer com o coração, né? Porque cada passo representa uma vida alcançada. Cada oração, cada oferta e cada ato de obediência leva a esperança mais longe. E quando nós ofertamos, irmãos, a nossa oferta se transforma em esperança. Porque a nossa junta ela tem muitos projetos que, para funcionar, carecem da nossa oferta, né? As pessoas estão lá, elas precisam às vezes de comprar algo, remédio, comida, né? Para ajudar naquele projeto, material didático, às vezes para ensinar alguma coisa, algum artesanato, e é preciso que a nossa oferta chegue lá para alcançar as pessoas, né? Para que as pessoas conheçam a Jesus. Vamos ficar de pé, vamos orar, e assim nós vamos estar encerrando o nosso diários para orar de novo. Deus, obrigado, Senhor, pelo dia que o Senhor nos concedeu, um dia de trabalho, um dia de lutas, mas se aqui estamos, é porque somos vitoriosos em Cristo Jesus. E até aqui o Senhor nos trouxe e nos conduziu. Deus, obrigado por esse dia. Obrigado, Deus, pela tua palavra, que foi exposta, Deus, aos nossos corações. Obrigado, Senhor Deus, pela vida da irmã Janete, Deus, que nos conduziu, Senhor Deus, nesse culto, ó Pai. Que missões possa ficar, Deus, arraigado nos nossos corações de maneira tal que nós sintamos parte, ó Deus, desse exército, que nós possamos fazer parte, ó Deus, dos servos do Senhor, que anuncia, ó Deus, Jesus Cristo como Salvador de nossas vidas, que anuncia, Deus, ó Deus, que só Jesus Cristo salva, que o Senhor Deus possa usar cada um de nós, por onde quer que nós andarmos. Ó Deus, no trabalho, na escola, Senhor Deus, na rua, aos nossos vizinhos,
Enfim, ó Deus, que nós possamos ser boca do Senhor para anunciar e para levar a palavra do Senhor às pessoas que não te conhecem. Abençoe os missionários, sustente, ó Deus, os teus servos onde quer que estiverem. Ó Deus, encorajando, ó Deus, dando saúde, dando sabedoria, mas acima de tudo, que o Espírito Santo do Senhor possa conduzi-los, ó Deus, para completarem esta missão, que é de anunciar, ó Deus, que só Jesus Cristo salva. Nos abençoe, leva-nos de volta aos nossos, traga-nos aqui, ó Deus, outras vezes, para juntos cultuarmos, para juntos, ó Deus, te exaltarmos, para juntos, ó Deus, glorificarmos o teu nome. Obrigado, Deus, te agradecemos, em nome de Jesus, amém e amém.